paz do Senhor, bom dia a todos. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra em Lucas 10, versículo 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito? Respondeu Jesus. Olha, Jesus foi deparado com uma pergunta que um perito na lei, lógico, um doutor na lei, né, já sabia da resposta, mas foi experimentar Jesus. E Jesus, ele responde a pergunta com outra pergunta: o que é que está escrito na lei? O que é que se deve fazer? O que é que você acha? Na sua opinião, o que é que você... Jesus sondando os pensamentos, o coração. Nos dias de hoje, pessoas que procuram, né, se aproximar de nós para querer observar, para querer procurar erro, para querer nos apanhar em algum erro, para querer nos destruir, acabar com a nossa chamada, acabar com o nosso ministério. Então, ele chama Jesus de mestre. E quantos das pastora Áurea, fulano de tal, diácono, missionário, pastor, apóstolo, bispo, na minha, na sua frente, né? Ele chamou Jesus de mestre, mas ele não tinha Jesus como mestre. Ele tinha Jesus como um impostor. Então isso aqui é grave, porque essa parábola do bom samaritano, ela vem me ensinar várias lições. E a primeira delas é a hipocrisia no meio do povo de Deus. É o povo que acha que é perfeito, que já está salvo, que vive na graça e está longe da graça, não sabe nem o que é a graça. Então, quando Jesus ele responde com a pergunta, Jesus está dizendo: eu sei quem é você, eu sei para que é que você veio me perguntar isso, mas eu vou lhe contar uma parábola. Aí de certo homem, porque ele não fala que ele não fala o nome samaritano, né? Ele fala certo homem, né? Então ele começa a explicar a parábola, porque os judeus eles não pronunciavam o nome samaritano, porque eles se achavam perfeitos. Não eram os samaritanos que eram inimigos dos judeus, eram os judeus que eram inimigos dos samaritanos, como está no meio do povo de Deus hoje, né? Os crentes se degladiando, brigando, eles que são inimigos. A placa da igreja de fulano não presta, a igreja de ciclano não vá visitar a igreja de fulano, que fulano não presta, não é de Deus, Deus não está nesse negócio. Então os judeus tinham muito isso, né? E aqui ele conta a parábola, nós não vamos estender muito, nós já conhecemos a parábola, só que detalhe, eu quero especificar aqui bastante o lugar para onde eles estavam indo. O levita vinha passando, vinha descendo, para onde? Para Jericó. Para Jericó. Jericó, terra de quê? De prostituição, terra que tinha sido amaldiçoada. Né? Foi lá que Jesus entrou libertando o cego Bartimeu, mandando Zaqueu descer depressa para salvar a casa de Zaqueu. Jericó. Olha para onde o levita estava indo. Sacerdote estava indo para onde? Também indo para Jericó. Então já começa quem entende, quem examina as escrituras, sabendo que não era tão perfeitinho, né? Não era tão santarrão como eles se denominavam. Estavam indo para Jericó, estavam descendo para Jericó. E o samaritano vinha de viagem e chegou até o local. Ele não ia para Jericó, o samaritano ele não ia para Jericó, ele estava chegando de viagem. Chegou até o local do crime, onde o meliante foi pego, né, para ser assaltado. E ali o samaritano ajuda, para você ver que Jesus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Para você ver que Jesus não olha pela aparência, que Jesus sonda com coração, pensamentos. Então, que nessa manhã você venha meditar nessa passagem. Que não adianta o viver externamente, mas sim temos que viver aqui dentro desse Deus. Adorar Ele em espírito e em verdade. Obedecer a palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Amém? Ele era perito na lei, mas foi experimentar Jesus. Ele era perito na lei, sabia da lei, mas ele não tinha um amor no coração. Ele era hipócrita. Amém? Então que você não vive essa hipocrisia que o mundo está vivendo. Eu digo mundo, né? Evangelho, meio cristão. Um mundo de hipocrisia, de mentira, de engano, de fábulas. Né? A vã doutrina está se alastrando e a sã doutrina está ficando só para aqueles que é pequenino.
só para aqueles que amam a palavra de Deus. Amém? Que você seja esse pequenino, que você seja o menor. Amém? Deus abençoe a todos poderosamente.